Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A você também que nos acompanha através da transmissão, nos permite chegar talvez até a sua casa, ao seu trabalho, que a graça do nosso Deus esteja com você também. Nossa Cristolândia com a gente aí, né? Fizeram falta domingo, né? Vocês não vêm um dia para cá, a gente sente uma falta, olha para cá, fica um vazio nesse espacinho de vocês aqui, mas é muito bom vocês estarem conosco aqui. Queridos, hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema da nossa campanha de missões. E é justamente esse o tema que nós vamos pensar um pouquinho aqui. No poder do Espírito, vamos completar a missão. É um desafio da igreja para esse tempo, é um desafio das igrejas para esse tempo. E eu peço aos amados que, por favor, abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que também é a divisa. A você que nos visita também, seja muito bem-vindo aqui em nossa igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, temos falado, durante alguns cultos já, que vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém, queridos? Como eu falei, nós estamos em campanha de missões. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o alvo da nossa campanha aqui da nossa igreja esse ano? Quem lembra aí? Sem cola. Não precisa botar cola não, a galera da multimídia ali. Qual é o nosso alvo para esta campanha? Pastor. Pastor Tadeu tem colocado aqui. Colocou domingo retrasado, colocou domingo passado. Lembra aí? Alguém dá um palpite, um chute? Não, né? Eu acho que se eu tivesse sentado aí também e perguntasse, não saberia responder, mas eu anotei aqui. 45 mil é o nosso alvo da nossa campanha para esta campanha. E como é bom, irmãos, quando nós estamos em campanha, já falei isso aqui com os irmãos, a igreja entra num ritmo gostoso. Eu fico olhando lá em nossa classe, a classe Oicos, as irmãs ficam preocupadas, querendo fazer isso ou aquilo para, de alguma maneira, contribuir por missões. E isso é viver missões, irmãos, nós fazemos aquilo que está dentro e fora também do nosso alcance, em prol das vidas que ainda precisam ouvir falar de Jesus. Mas hoje eu não quero especificamente falar sobre valores, não, mas eu quero falar sobre este versículo aqui, que é o que tem nos motivado a pensar sobre este tema. No poder do Espírito, vamos completar a missão. É um desafio para nós, como eu disse, é um desafio para a igreja. Mas o primeiro ponto, e esse vai ser o único ponto que nós vamos trabalhar hoje, apenas um ponto, e é justamente essa questão. Para nós completarmos a missão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós fazermos a missão, não tem como nós completarmos a missão, não tem como nós estarmos inseridos na obra do Senhor sem estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu peço para esse ponto aos amados que, por favor, vão comigo lá em Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49. Vale ressaltar também aos irmãos que os evangelhos eles comentam um pouco a esse tempo aqui de Jesus estando com os discípulos até a sua ascensão. Então, Lucas aqui foi o texto que eu peguei para nós pensarmos aqui neste ponto, que vai dizer assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus pede aos discípulos que esperem ali. Era importante que se cumprisse a missão. Era importante que a palavra, a pregação do Evangelho fosse exposta às outras pessoas também. Nesse contexto aqui de Lucas, em especial, Jesus vem tratando e falando para eles acerca da sua ascensão, dele subir, e ele fala para eles também que é importante eles ficarem atentos para esta necessidade da pregação do Evangelho. Era necessário também observar as leis, não deixar passar as leis de Moisés, os salmos também. O contexto vai tratar sobre isso. Jesus vai falar também aqui em Lucas sobre a sua ressurreição.
E ele fecha esse contexto aqui sobre a necessidade básica, e eu creio também que a mais emergencial, que era justamente a pregação do Evangelho para a remissão dos pecados. E Jesus tinha plena convicção, irmãos, desta necessidade da pregação do Evangelho. Porque eles sabiam que muitas outras pessoas também precisavam ouvir acerca do reino, acerca da salvação. Essas boas novas que agora ele traz para nós, que ele apresenta para nós, que é que vai garantir para nós a nossa eternidade. E quando ele vai lá em Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 28, 19 e 20, que nós conhecemos bem, é quando Jesus delega sobre nós, delega sobre a igreja, a ordenança. Quando ele nos manda ir, pregar o Evangelho a toda a criatura. Versículo 28 vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não para por aqui. Não é só ir e pregar. O versículo 20, ele traz para nós a ideia de manter agora essas pessoas, de alimentar mais e melhor essas pessoas. O versículo 20 vai dizer assim: ensinando-as a guardar ou a observar, em algumas versões, todas as coisas que eu vos tenho dito. E por que Jesus diz isso, irmãos? Porque Jesus conhecia e sabia dos desafios desta missão. Evangelizar, batizar, manter acesa a chama do Evangelho, manter acesa e firme a chama do cristianismo no coração da pessoa. Jesus sabia que isso não era muito fácil. Manter firme um homem de Deus e uma mulher de Deus perseverando na palavra do Senhor. Jesus sabia e conhecia, irmãos, os poderes sobrenaturais que permeavam também o mundo. Lá na Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, João traz para nós essa ideia aqui, vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz em quem? No maligno. E Jesus sabia disso, irmãos, da influência do maligno sobre o mundo. Não que Satanás tivesse poder, não que ele tenha poder sobre nós. Mas Jesus sabia que havia sim opressão maligna. E sabia dessa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, melhor do que ninguém, irmãos, ele sentiu, podemos dizer assim, na própria pele, as opressões deste mundo. Daquele tempo, é verdade. E talvez as opressões do mundo em relação, no sentido temporal, talvez para nós hoje seja de uma outra forma. Mas Jesus sentiu, irmãos, literalmente na pele. Tanto que ele está conversando com os discípulos ali após a sua morte. Jesus já está ressurreto. Ou seja, Jesus já experimentou até mesmo a morte, por conta dos nossos pecados e por conta deste mundo. E ele está conversando com eles. Jesus também, antes da sua morte, a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Jesus também foi tentado quando ele é batizado. Ele é então impelido, ele é levado até o deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 4. E ele é tentado por Satanás. Eu fico imaginando, irmãos, se com Jesus, que era quem era, se Satanás investiu contra a vida dele, eu fico imaginando nós, meros seres mortais. Todos os dias, irmãos, nós somos bombardeados. Todos os dias nós somos colocados à prova, literalmente à prova. Mas lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Em todos os aspectos. E Jesus traz consigo essas marcas, irmãos, em seu corpo. Jesus viveu isso. Jesus não só trouxe essa narrativa, mas ele viveu isso. E Satanás não o poupou, irmãos, como também não tem poupado a nenhum de nós. E Jesus sabia, irmãos, que era necessário, para o cumprimento da missão, era necessário um revestimento, irmãos, do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquelas pessoas e sobre as nossas vidas também, irmãos.
Sem esse revestimento, nós somos praticamente incapazes de cumprirmos esta missão. Apenas com esse enchimento, apenas com esse complemento do Espírito Santo de Deus, é que nós somos capazes de cumprir também a nossa missão. Não tem como ser diferente. Como eu disse, irmãos, Jesus já havia sido ressuscitado, já estava com eles ali. Lá em Atos 1, 4, a parte A vai dizer, né, que Jesus comendo com eles, ou seja, Jesus estava já reunido com eles ali. No capítulo 1, versículo 6 também, o texto vai mostrar isso para nós. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus ali, irmãos, percebam vocês e no texto também, que Jesus, todo o tempo em que Jesus esteve com os discípulos, agora aqui em especial, Jesus passou 40 dias com eles após a ressurreição. Mas antes desses 40 dias, Jesus havia trabalhado com aqueles homens cerca de 3 anos, que foi o tempo em que durou o ministério de Jesus. Mas, queridos, não é surpresa nenhuma para nós, quando nós lemos a palavra de Deus, em ver que em determinados momentos, mesmo esses homens estando com Jesus, andando com Jesus, vendo as maravilhas através de Jesus, a gente consegue ver que em uma ou outra situação, às vezes para nós, na nossa visão clínica, né, vamos dizer assim, às vezes parece que faltava fé naqueles homens. Mesmo estando com Jesus, parecia que lhes faltava alguma coisa. Isso fica muito claro para nós na multiplicação dos pães, quando eles vão até Jesus, é um texto que nós conhecemos bem. Os discípulos falam o que para Jesus? Mestre, despeça o povo para que eles possam voltar para suas casas para comprar o que comer e o que beber, porque nós não temos nada aqui. E Jesus responde a eles de que maneira? Por que vocês vão dispensá-los? Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles não conseguem, irmãos, eles não conseguem ter uma visão espiritual acerca dessas palavras de Jesus, e eles voltam a citação para Jesus. E falam para Jesus: como assim, Senhor? Se nós temos aqui, se não, a expressão que eles usam, 5 pães e 2 peixinhos. Parecia que eles não entendiam bem, ou não tinham ainda assimilado bem quem era esse Jesus que eles estavam, com quem eles estavam. E às vezes em nós parece que nós não temos essa plena convicção ou esse enchimento completo do Espírito Santo de Deus para saber quem é Jesus em nós, ou quem é Jesus para nós. E voltando para esse contexto aqui, lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, o que surpreende, e no domingo retrasado, eu não sei quem estava, mas o pastor Davi, ele falou sobre esse versículo também, sobre a missão. Então ele deixou muito claro para nós o que é a missão. E vejam que, ao final da fala de Jesus, a preocupação, ou o que veio à mente dos discípulos, era justamente a restauração do templo de Israel. Enquanto Jesus falava das coisas do reino, das coisas celestiais, a preocupação deles, ou a visão deles, estava limitada às coisas temporais, irmãos. As coisas deste tempo. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus nesse tempo, irmãos. Jesus, ele precisa voltar aos céus. Os discípulos precisam continuar a obra. Mas Jesus olha e vê que ainda falta-lhes alguma coisa. Eles ainda não estão completos, irmãos. Eles ainda não estão cheios. Eram homens que já conheciam a Jesus. Eram homens que já haviam sido batizados. Mas eram homens que ainda não estavam completos, irmãos. Por isso que Jesus fala para eles: espera, permaneçam aqui em Jerusalém. Fiquem aqui, não saiam daqui. Antes de Jesus enviar a igreja, antes de Jesus enviar ao campo, Jesus envia a eles o Espírito Santo, para que eles possam ser cheios. Isso acontece no dia de Pentecostes. É um dia, irmão, se você não leu, depois você faça a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que
na minha opinião em particular, é um divisor de águas na vida e no comportamento daqueles homens. Eles são tomados de uma intrepidez, de uma coragem, irmãos, após a descida do Espírito Santo sobre eles, que é algo que vai mudar a história do cristianismo. É algo que vai mudar a vida daqueles homens que outrora tinham medo, estavam acuados, retraídos, são homens que agora começam a ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Se você não leu, depois você faça essa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, para você entender o que foi este momento. Foi um momento único na vida da igreja que nós temos até os dias de hoje, mas que fez toda a diferença. E toda a igreja experimentou aquilo, irmãos. A igreja ficou na disciplina, na dispensação do Senhor, aguardando pelo Senhor, até o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 14, vai dizer para nós que todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja estava orando, irmãos, com uma ideia, com um pedido único: manda, Senhor, o teu Espírito Santo. Manda, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Era o que eles queriam, era o que eles precisavam, irmãos. Como eu disse, eles já tinham o Espírito Santo, mas talvez não tinham ainda na dosagem em que o Senhor esperava que eles tivessem. O Espírito Santo já habitava no coração daqueles homens, mas eles precisavam ainda ser cheios. Faltava algo ainda para complementar a vida daqueles homens, para que eles pudessem completar a missão. E às vezes é o que falta para nós, irmãos. Às vezes é o que falta para nós, às vezes é o que falta em nossas vidas, é esse enchimento, é essa sensação de estarmos completos com o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele é capaz de dirigir a nossa vida, de guiar os nossos passos. Somente o Espírito Santo de Deus. E se pudéssemos fazer uma pergunta, o quanto nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Eu creio que todos nós aqui, se não todos, a maioria aqui, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Mas até que ponto nós estamos cheios ao ponto do Senhor nos pegar e nos lançar para o cumprimento da sua missão? Para o cumprimento daquilo que nós fomos chamados, que é a igreja do Senhor. O enchimento, irmãos, do Espírito Santo de Deus não é uma opção, isso é uma ordenança, é algo que nós precisamos ter. Nós precisamos almejar por isso, irmãos. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele traz essa ideia para nós também, ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas fazei o quê, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E se queremos, irmãos, cumprir a missão da maneira como o Senhor espera de nós, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas por quê, pastor? Primeiro, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa ótica espiritual, ela toma um novo curso, um novo ângulo, uma nova meta. Os discípulos, outrora, estavam presos às questões temporais, às questões deste tempo. Mas a partir do Espírito Santo, do complemento do Espírito Santo, eles começam a entrar praticamente naquilo que Jesus tanto almejou, começam a olhar para o reino, a visão, a ótica espiritual muda. Em segundo lugar, segundo aspecto, o discernimento espiritual agora é algo que tem uma força ainda maior na vida da pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer alguns destaques aqui também, irmãos, para nós entendermos melhor essa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, nós precisamos compreender também algumas coisas que o Espírito Santo de Deus faz a partir de nós, através de nós. E eu separei alguns pontos aqui para que nós possamos também pensar nesta noite. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é que ele convence o pecador. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado.
Lá em João capítulo 16, versículo 13 e 15, vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Que anúncio é esse, irmãos? O anúncio das boas novas. E por que as boas novas? Porque as boas novas mostram para nós porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender isso, porque isso faz parte do processo de regeneração. A regeneração cria na pessoa um novo ser, uma nova criatura, um renascimento, uma nova natureza. E esta obra da regeneração, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, irmãos, não sou eu. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto ministros, pregadores da palavra de Deus, nós somos instrumentos do Senhor neste processo. A nossa participação aqui, nós estamos juntos com o Senhor neste processo, mas quem faz a obra da regeneração e da transformação é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não é aquilo que eu sou, não é a minha formação, não é nada disso, é o Espírito Santo de Deus. E como é triste, irmãos, saber que no mundo, e no Brasil também, existem grupos religiosos, que se dizem religiosos, que deliberam sobre essa questão, irmãos, sobre quem deve ser salvo ou não, sobre quem tem os seus pecados perdoados ou não. Grupos que determinam a expiação do pecado de alguém, por pagamento, às vezes, por indulto, às vezes, pagamento financeiro ou então pagamento sacrificial. E não são poucas as pessoas que se deixam levar, às vezes, por esse conceito, por essa ideia. Até porque talvez seja isso que lhes são apresentados. E acabam pecando, irmãos, e esquecendo de que quem faz a obra da regeneração, quem perdoa o pecado e quem salva o homem, é o Espírito Santo de Deus. Nada mais, nada menos, irmãos. Quando, irmãos, bem apresentado à pessoa, quando a pessoa compreende o que de fato o Espírito Santo é capaz de fazer na vida da pessoa, isso é o que basta para nós. A nós cabe, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo para pregar, para viver na dependência de Deus, para admoestar, para orientar, para anunciar, para viver, para demonstrar, para testemunhar, que é isso que o versículo fala para nós também, acerca daquilo que nós recebemos. Isso cabe a nós. Mas a questão do perdoar, a questão do pecado, irmãos, isso cabe ao Espírito Santo de Deus. A salvação está designada pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas, quando recebem Jesus, quando aceitam a Jesus, e que o Espírito Santo passa a habitar no coração e na vida dessas pessoas, elas começam a experimentar as mudanças e aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Portanto, irmãos, a necessidade da pregação, ela é urgente. Ela é urgente. Temos sido bombardeados com pregações que não têm levado ninguém praticamente a lugar nenhum. Sermões que satisfazem o ego, mas que não levam o homem a um confronto direto com Deus, que não evidenciam aquilo que Deus faz na vida da pessoa. E não são poucas as pessoas que têm se dado a isso, irmãos. E isso é preocupante demais. E a necessidade de pregarmos o evangelho genuíno a essas pessoas, de mostrar para elas que quem transforma a pessoa, quem justifica a pessoa, quem perdoa a pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Isso é responsabilidade nossa, irmãos.
Nossa igreja aqui, nós, igreja presentes aqui, os missionários no campo. Essa necessidade, irmãos, ela é urgente. Urgente até demais. O segundo ponto que eu destaco aqui é o Espírito Santo, é Ele quem transforma também o crente. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse texto mostra para nós que uma vez em Cristo, o ser humano agora ele experimenta algo inexplicável. A experiência da transformação, irmãos, cada um sabe o que viveu, como viveu, ou o que sentiu quando o Espírito Santo de Deus entrou em seu coração. E é Ele quem transforma, irmãos. É Ele quem modifica. A ideia aqui, irmãos, além da transformação, Ele traz para nós a ideia do novo, de receber o novo, de absolvição de pecado. Ou seja, está pago. A minha vida pecaminosa, o que eu era, o que eu fiz de errado, está pago. Esse peso do pecado eu já não carrego mais comigo, está pago. Você não deve mais nada. Imagina, irmãos, que sensação gostosa é você saber que você não deve mais nada. E não estou falando aqui de dívida financeira não, irmãos, estou falando de dívida espiritual. Enquanto nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, o pecado nos dominando, nos arrastando cada vez mais, Jesus vem e Paulo mostra para nós e vai dizer para nós que agora nenhuma condenação mais há em nós. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos, ao ponto de transformar a vida de uma pessoa, para que ela compreenda que os seus pecados agora estão pagos. A transformação agora depende somente de mim, porque agora eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. Já não tem mais condenação na minha vida. Já não tem mais nada que me envergonhe. Eu já estou fora da rota que me levava direto ao inferno. Já estou trilhando num caminho agora de luz, pela transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. E é isso que está precisando ser pregado, irmãos. É essa transformação que muitas pessoas estão precisando viver. Não são poucas, irmãos. Quantas e quantas milhares de pessoas ainda não ouviram falar acerca de Jesus? Quantas e quantas milhares de pessoas ainda estão presas em seus pecados? Quantas e quantas milhões de pessoas ainda estão caminhando a passos largos, irmãos, para o inferno, que ainda não experimentaram essa transformação. Daí a nossa necessidade, irmãos, urgente, de completarmos esta missão, que está aqui, ó, literalmente, hoje, em nossas mãos. O outro ponto que eu destaco aqui, o Espírito Santo também ele guia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso é obra do Espírito, irmãos. Como eu disse aqui no ponto anterior, uma vez, uma vida transformada, cheia do poder de Deus, eu já não me associo mais ao pecado. Concupiscência quer dizer cobiça, apreço por bens materiais, apreço por prazeres também sexuais. E aí aqui em Gálatas, Paulo vem dizer que nós precisamos agora andar em Espírito. Quando Jesus manda os discípulos, voltando lá em Lucas 24, 49, não precisa abrir, quando ele fala, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido. É porque Jesus sabia, irmãos, que na trajetória dos discípulos, assim como ele sabe que também na nossa trajetória, todos nós, sem exceção, todos nós, somos passivos a errar.
somos passivos a cair, somos passivos a pecar. Tudo isso por conta da nossa matéria, por conta da nossa carne, que às vezes fala até mais alto do que o Espírito que habita em nós. E aí Gálatas vem mostrar para nós que nós precisamos andar no Espírito. Mas para andar no Espírito não basta apenas ter o Espírito. Como eu falei outrora, é necessário estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Para ser guiado pelo Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, na nossa caminhada, o Senhor veda os nossos olhos para aquilo que nós não precisamos ver. O Senhor tapa os nossos ouvidos também para aquilo que nós não precisamos ouvir. O Senhor cessa também a nossa boca para aquilo que nós não devemos falar. E isso é o que a obra do Espírito Santo faz em nós, quando nós nos dispusemos a andar no Espírito. E precisamos ser cheios deles, irmãos. Volto a dizer, a nossa natureza não nos induz a fazer isso, mas uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, nós procuramos andar no Espírito. Deixando de lado a carne, deixando de lado a matéria, focando e andando sempre na luz de Cristo, almejando aquilo que é espiritual. E é só o Espírito Santo de Deus, irmãos, que tem essa capacidade de nos conduzir, de nos guiar, de nos levar, de nos fazer trilhar por onde o Senhor almeja que nós andemos. Outro ponto que eu destaco aqui também, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo também nos capacita. Mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24. O texto vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Uma vez cheio do Espírito, irmãos, é Ele quem nos capacita. E quando eu vejo aqui o fruto do Espírito, dá vontade até de glorificar. Oh, glória a Deus, que conceitos maravilhosos, irmãos. Eu fico imaginando que talvez seja esse o alvo do crente, desenvolver todos esses nove frutos do Espírito aqui. Sei que talvez não seja muito fácil, né? Tem alguns aqui que, às vezes, a gente fica lendo, né? A gente volta assim na leitura e fica, Senhor, às vezes nós mesmos nos deparamos, né, com alguma situação que a gente fala assim, Senhor, desenvolve em mim aí a longanimidade, Senhor, traz para mim o domínio próprio, que às vezes tem hora que a gente, né, te dá aquela respirada funda, conta até... O crente conta até 10, irmãos? 1000, né, varão? 10 é pouco, né? Mas às vezes é necessário, irmãos. Eu imagino que esse talvez seja o nosso alvo, se não é, deveria ser. De termos muito bem resolvido dentro de nós e vivemos esses frutos do Espírito em nós. Todos eles praticamente seria o ideal. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, é Ele quem nos capacita. É Ele. Volte comigo no texto lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vou fazer um destaque dentro desse destaque aqui para os irmãos entenderem aqui. Jesus, o texto não é explícito, mas Jesus trata acerca de um desses frutos ali, que é a benignidade, quando ele fala aos discípulos. Ele manda testemunhar aonde? Quem pode ler para mim aí? Quais os lugares? Qual é o primeiro lugar que ele fala? Jerusalém, na Judéia, e fala para fazer aonde? Também. Samaria, né? E depois até os confins da terra. Eu parei e fiquei pensando comigo, né? Poxa, Jerusalém, tranquilo. Eles eram da região, conheciam tudo, né? Pregar ali talvez fosse fácil.
Talvez tivessem ali pessoas com as quais eles gostassem, se relacionassem. Pregar para aquelas pessoas talvez fosse fácil. E Jesus fala para eles também, ó, preguem também em toda a Judéia. E aí, fazendo um apanhado aqui, eu fico imaginando que talvez fosse fácil para os discípulos. Tem gente nossa lá, tem pessoas que eu gosto lá, tenho família lá, né? Talvez fosse fácil para eles olharem assim. E às vezes para nós, irmãos, talvez a gente quando olha para a nossa Jerusalém, para a nossa casa, talvez para nós seja fácil pregar aqui para as pessoas que conhecemos, para as pessoas que gostamos, para as pessoas que nos relacionamos. Talvez seja fácil, irmãos. Mas aqui Jesus começa a trabalhar neles também a benignidade. Jesus vai falar sobre Samaria. E ele começa a mostrar aqui a importância da evangelização para todas as pessoas. E quem eram, irmãos, os samaritanos? A história, né, do cristianismo vai mostrar para nós que tinham muitos grupos que eram opostos, ao cristianismo. E os samaritanos não eram diferentes, irmãos. Os judeus tinham eles como impuros. Eles tinham apenas e criam apenas e liam apenas o Pentateuco. Não mais do que isso. Eles tinham as suas próprias doutrinas, os samaritanos. E eles estavam constantemente em litígio com os judeus. Eles não, no termo, né, que nós falamos aqui, eles não se bicavam, não se davam, irmãos. Havia uma certa rivalidade entre eles. Vejam que até mesmo Jesus, irmãos, Jesus, ele mais uma vez ele se depara com esse impasse entre judeus e samaritanos. Lá em João capítulo 4, versículo de 1 a 18, não precisa abrir, é justamente quando Jesus vai pedir água, justamente a quem? A uma mulher samaritana. O contexto ali, né, Jesus sai da Judéia, está em direção à Galiléia, ele passa por Samaria, literalmente ali em Sicar, é a cidade onde ele passa. E ele passando por ali, ele tem sede, ele vai aonde? Na fonte de Jacó. E quando ele chega lá, quem está pegando água? Uma mulher samaritana. E Jesus então pede água para ela. E eu fico olhando, irmãos, não é o texto que fala, mas eu fico olhando pela resposta que a mulher dá lá em João capítulo 4, versículo 9. Ela diz assim para Jesus: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E na minha Bíblia aqui em especial ainda está entre parênteses assim, tá? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, Jesus, literalmente, se depara com este conflito entre judeu e samaritano, que eram, podemos dizer assim, eram inimigos. Mas percebam vocês, irmãos, percebam vocês que o fruto da benignidade, sem que o Senhor expresse, o Senhor começa a desenvolver isso no coração daqueles homens. Eles falam para eles, ó, preguem em Jerusalém, preguem na Judéia, mas preguem também aonde? Em Samaria. É mais difícil, né, irmãos? É mais difícil. Sejam testemunhas minhas lá em Samaria também. E eu fico imaginando, irmãos, no nosso contexto atual, falando em missões mundiais, quando a gente olha o que está acontecendo ao redor do mundo, quando a gente olha acerca de grupos, né, terroristas, quando a gente ouve noticiários de nações opressoras, de nações que são ditadoras, eu fico olhando para esse contexto aqui, irmãos. Eu fico imaginando Jesus dizendo para nós, igreja, dizendo assim, olha, é lá que eu quero que vocês testemunhem a meu respeito também. É para aquelas pessoas que eu quero que vocês testemunhem também. Porque talvez para testemunhar no Brasil seja fácil. Talvez em alguns países da Europa também sejam fáceis. Mas eu quero que vocês testemunhem lá. É lá que a maldade talvez impere.
É lá que a incredulidade, às vezes, tome conta daquele coração e daquelas pessoas. Mas muitas daquelas pessoas que estão ali, irmãos, vivendo aquelas opressões ou vivendo sob o domínio daquelas nações, muitas delas não têm nem mesmo alternativas. Como nós temos aqui, né, recebemos agora há pouco tempo, aqui na nossa missão Vila Minha Pátria, muitas pessoas que não tinham alternativas, a não ser fugir dos seus países de origem. Mas as pessoas que estão lá, irmãos, os rebeldes que estão lá, as pessoas de coração endurecidos que estão lá, essas pessoas também precisam ser alcançadas. O Evangelho precisa também ser pregado a estas pessoas. E num contexto natural, irmãos, humanamente falando, o meu coração e talvez o seu coração, talvez nos faça vedar os olhos em relação àquelas pessoas. Mas o Senhor mostra para nós, irmãos, que eles são necessários tanto quanto eu e você. E é necessária a pregação do Evangelho também a essas pessoas. Talvez para os dias atuais sejam esses os nossos samaritanos. As pessoas que se opõem ao Evangelho, as pessoas que se opõem a Jesus. Mas ainda assim o Senhor mostra para nós, irmãos, que nós precisamos ter esse fruto da benignidade dentro de nós. Temos a preocupação com essas pessoas que estão lá também, que têm as mesmas necessidades que as nossas. E a necessidade básica do ser humano é justamente essa, é de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Por último, irmãos, o Espírito Santo também, ele nos dá dons, para fecharmos aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus é completo em tudo, irmãos. Percebam que o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra completa. O Senhor sabia que eles não estavam prontos, mandou esperar. O Senhor derrama sobre eles o Espírito Santo. E o Senhor coloca sobre eles também dons, para que eles possam exercê-los em função do reino. A ação do Espírito Santo, irmãos, ela é surpreendente, nós não entendemos, mas ela é surpreendente, irmãos. Ele não só convence o homem do pecado, mas ele transforma agora o coração do homem, ele orienta o homem, o ser humano, no caminho em que ele deve andar, ele capacita o homem agora para aquilo que ele quer, e ele entrega sobre nós dons para que nós possamos exercê-los em visão e em prol do reino de Deus. Tudo isso, irmãos, para nós completarmos a missão. Tudo isso. E hoje, irmãos, o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus precisa de nós? Quando o assunto é reino, todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós temos uma função, todos nós temos uma finalidade do reino de Deus. Deus nos usa como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer e da maneira que Ele quer, irmãos. Nós não entendemos às vezes. Mas é Deus quem nos usa, irmãos. É Ele quem delibera sobre nós dons. E para esse tempo, irmãos, o que é que nós temos vivido? Enquanto nós estamos aqui pregando, enquanto algumas igrejas estão pregando, estão orando, nós temos homens e mulheres de Deus que foram levantadas com dons específicos no campo missionário, para estarem ali falando as pessoas que ainda precisam, pessoas que deixam a sua casa, deixam o seu país, deixam a sua família, deixam o seu povo, estão lá pregando o Evangelho. Com dons que Deus deu a estas pessoas, irmãos, dons específicos. E quanto a nós, irmãos, enquanto igreja, o que é que Deus espera de nós? Eu posso separar, irmãos, sem medo de errar, dois dons que Deus espera para nós para esse tempo. O primeiro dele é de nós orarmos por missões, de nós apresentarmos essas vidas preciosas diante do Senhor, colocar diante do Senhor, pedir ao Senhor que revista essas pessoas cada vez mais com o seu Espírito Santo, fortaleça cada vez mais a vida dessas pessoas, cuide da vida física dessas pessoas,
que estão vivendo uma outra natureza, comendo talvez uma outra comida, vivendo num outro clima. Isso é um dos dons que nós temos, irmãos, em mãos, que é orar por essas pessoas. E é isso que Deus tem colocado sobre nós neste tempo, é o primeiro, de orarmos, de clamarmos por essas pessoas, por essas vidas que se apresentam ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, onde é que o Senhor quer me usar? Eu já entendi o que é que o Senhor tem para mim, o que é que o Senhor quer comigo. E essas pessoas estão lá, mas que precisam ser revestidas, irmãos, pelas nossas orações em primeiro lugar. Mas há um segundo dom também que Deus dá e coloca em nós para esse tempo, que é o dom de ofertar. É o dom de se desprender daquilo que talvez nós podemos fazer e ainda não fazemos, que é abençoar a obra missionária. A obra missionária depende, irmãos, da minha oferta, da sua oferta, da nossa oferta. Há uma dependência gigante. Há também uma necessidade gigante de chegarmos a lugares que ainda não fomos. E por que não fomos, pastor? Por falta de recursos, irmãos. Eu imagino que vidas nós até tenhamos, a junta de missões até tenha, mas às vezes pela logística falta recurso, irmãos. Então, para esse tempo que o Senhor coloca em nós, em primeiro lugar, orar, em segundo lugar, irmãos, ofertar. Como eu falei, o nosso alvo é 45 mil. O pastor Tadeu falou um domingo retrasado, se eu não me engano, sobre a questão de nós dobrarmos esse alvo, de fazermos um alvo ainda mais expressivo, das classes fazerem um alvo ainda mais expressivo, irmãos, por essa necessidade da pregação do Evangelho, irmãos. Nós não podemos estar aqui enquanto igreja, aqui no Brasil, onde nós podemos pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, estar vivendo momentos maravilhosos como esse que temos vivido aqui, no nosso templo, nos nossos núcleos de oração, em nossas reuniões, seja no Homem de Coragem, seja nas Déboras, seja na Escola Bíblica Dominical. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem vidas preciosas que estão descendo à sepultura sem Cristo e sem salvação, porque ainda não ouviram falar de Jesus. Isso é sério demais, irmãos. Isso é urgente demais também. Isso é responsabilidade nossa. Mas nós só conseguimos alcançar essa visão espiritual se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a junta traz essa proposta para nós, de que no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão. No poder do Espírito, nós vamos completar a missão. E nós podemos completar essa missão, irmãos. Nós podemos fazer mais, nós podemos fazer melhor. O que nós não podemos fazer é ficar parado, assistindo à perdição do mundo, assistir vidas se perdendo cada vez mais e não fazermos nada. Isso nós não podemos fazer. E por isso essa necessidade de nós sermos cheios do Espírito, para que nós possamos mudar a nossa ótica em relação a missões, em relação à necessidade do mundo. E fica uma pergunta retórica. Vamos completar essa missão, irmãos? Vamos fazer valer aquilo que o Senhor nos chamou, nos separou? Aquilo que Deus confiou a nós enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus? Vamos completar esta missão? Eu creio que pela fé e em nome de Jesus, no poder do Espírito, nós vamos sim completar não só essa, mas tantos outros desafios que se levantarem para nós, para que nós possamos juntos, como igreja, honrar ao nome desse Deus Todo-Poderoso que um dia nos resgatou e nos fez estar onde estamos hoje. E confia em nós, para que nós possamos também chegar a outras pessoas. Amém, queridos? Fechando, irmãos, vamos completar a missão sim. Precisamos, em primeiro lugar, ser cheios do Espírito Santo de Deus. E entender que a obra do Espírito quem faz é Ele. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que transforma o crente. É o Espírito Santo que guia a pessoa. É o Espírito Santo também que capacita a pessoa. É o Espírito Santo também que coloca em nós, sobre nós, os dons da maneira como Ele quer, para que Ele nos use da maneira também que melhor lhe apraz. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar e vamos fazer nesse momento, nosso momento de dedicação ao Senhor. É um momento de oferta, você precisa hoje vir aqui até o gasofilácio, nossos diáconos não passam até você,
Você que nos visita, fique à vontade para cultuar o Senhor também nesse momento de dedicação. Após, o pastor Tadeu vai estar fazendo assim a oração. Se você tiver alguma necessidade, quiser estar aqui no altar para receber essa oração, você pode vir também. O pastor Tadeu vai estar assim encerrando, fazendo a oração. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a amar a obra missionária e a demonstrar isso na prática. Ó Deus, através das nossas orações e das nossas ofertas. E quem sabe, indo ao campo missionário. Capacita-nos para isso, Senhor, com o poder do Teu Espírito. Nós contamos com isso e queremos ser, cada dia, revestidos por esse poder. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui. Abençoa nossos queridos que estão nos acompanhando também através da internet. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos um restante de semana de alegria, de testemunho e fazendo a obra missionária. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos.